Olá, mentes curiosas. Imaginem por um segundo que estão parados à beira de um rio caudaloso. A água corre, bate nas pedras e segue seu curso para o mar. Parece o mesmo rio que viram ontem, não é? Tem o mesmo nome, o mesmo leito. Mas é realmente o mesmo? Hoje vamos nos aprofundar numa das mentes mais enigmáticas da história. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Estamos viajando no tempo, especificamente ao século 6 a.C. Dirigimos-nos à cidade de Éfeso, uma joia da costa jônica, no que hoje é a Turquia. Lá viveu um homem aristocrático, solitário e profundamente crítico com os seus concidadãos. O seu nome era Heráclito, e a história o batizou com um apelido inquietante, o Obscuro. Era chamado de o Obscuro não pela sua tez, mas pelo seu estilo. Heráclito não escrevia tratados claros e ordenados, como fariam depois Platão ou Aristóteles. Ele falava em aforismos, sentenças curtas e incisivas, carregadas de um significado denso como o chumbo. Ler Heráclito é como tentar decifrar um oráculo, requer paciência e uma mente afiada. Ao contrário de outros pensadores que buscavam a estabilidade e a permanência, Heráclito olhou para o mundo e viu algo assustador e belo ao mesmo tempo. Viu que nada permanece parado. Tudo, absolutamente tudo, está num processo constante de transformação. A sua filosofia é o antídoto contra o estagnamento, uma doutrina de fogo e movimento. Para entendê-lo, primeiro devemos situá-lo no seu contexto. Os filósofos anteriores, como Tales de Mileto, buscavam o elemento primordial do qual tudo era feito, como a água ou o ar. Buscavam uma substância fixa. Heráclito rompeu com essa tradição. Para ele, o princípio do universo não é uma coisa, mas um processo. Sabemos pouco da sua vida, mas o que sabemos é fascinante. Era de linhagem real, descendente dos fundadores de Éfeso. No entanto, renunciou aos seus privilégios e ao seu título em favor do seu irmão. Desprezava a política e as massas, a quem considerava adormecidas, sonâmbulos que caminham pela vida sem entender o que tem à sua frente. Conta a lenda que ele acabou por se retirar para as montanhas para viver de ervas e plantas, afastado do ruído da cidade. Esta misantropia, esta rejeição à sociedade, não era um simples capricho, era uma postura filosófica. Para Heráclito, a maioria das pessoas vive encerrada no seu próprio mundo privado, ignorando a lei comum que rege o universo. E aqui chegamos ao primeiro grande conceito do seu pensamento, o logos. Esta palavra grega é intraduzível com um só termo, significa palavra, mas também razão, discurso, proporção e lei. Para Heráclito, o logos é a estrutura racional que organiza o universo. É a fórmula divina que faz com que o mundo não seja um caos, mas um cosmos. Heráclito nos diz: embora este logos exista sempre, os homens tornam-se incapazes de o compreender, tanto antes de o ouvir como depois de o terem ouvido. É uma crítica devastadora. O logos está lá à frente dos nossos olhos na mudança das estações, na vida e na morte, mas escolhemos não o ver. Pensem no logos como o código-fonte da realidade. Não é algo que Heráclito inventou, mas algo que ele descobriu e tentou articular. Ele não pedia que o ouvissem a ele como pessoa, mas que ouvissem o logos. Dizia: não me escutando a mim, mas ao logos, é sábio confessar que todas as coisas são um. Esta ideia de que todas as coisas são um é crucial. Apesar da aparente multiplicidade de objetos e seres no mundo, há uma unidade subjacente. Tudo está conectado por esta lei racional. Mas esta unidade não é estática. É uma unidade que se mantém graças à tensão e ao conflito. É uma harmonia dinâmica. Agora entremos na metáfora mais famosa de Heráclito, aquela que sobreviveu há milênios: o rio. A frase popular diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Mas a frase real é mais profunda. Diz: nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. O que significa este enigma? Significa que o rio se define precisamente pela sua mudança. Se a água deixasse de correr, deixaria de ser um rio e se converteria num lago ou num pântano. A identidade do rio depende de que novas águas fluam constantemente. A permanência do rio é, paradoxalmente, resultado da sua mudança perpétua. Mas Heráclito vai mais além. Não é só o rio que muda. Nós também mudamos. Quando voltamos à margem, já não somos a mesma pessoa que entrou. As nossas células mudaram, os nossos pensamentos mudaram, a nossa experiência cresceu. Por isso ele diz: somos e não somos. A nossa identidade é um fluxo, não uma estátua. Este conceito é conhecido como panta rei, que significa tudo flui. Para Heráclito, a estabilidade é uma ilusão dos sentidos. Se olharmos algo sólido como uma montanha parece eterna,
Mas se pudéssemos vê-la com a escala de tempo do universo, veríamos que a montanha nasce, se erosiona e desaparece como uma onda no mar. Isso nos leva a uma conclusão inquietante. Não há coisas no universo, só há eventos. Uma cadeira não é um objeto estático, é um evento de madeira que se mantém unido por um tempo limitado antes de se decompor. O universo é um verbo, não um substantivo. É uma dança incessante de transformação. Agora, aprofundemos em como funciona esta mudança. Heráclito não acreditava que a mudança fosse caótica ou aleatória. A mudança ocorre através da luta de contrários. Esta é a doutrina da unidade dos opostos. O dia e a noite, o inverno e o verão, a guerra e a paz, a saciedade e a fome. Heráclito diz: a guerra é o pai de todas as coisas. Não se refere só à guerra humana com espadas e escudos, mas ao conflito cósmico, a tensão entre forças opostas. Sem esta tensão, o universo deixaria de existir. Se eliminasse a tensão entre o alto e o baixo, a estrutura musical desapareceria. Pensem nisso com o exemplo do arco e da lira, dois objetos muito queridos pelos gregos. Para que um arco dispare uma flecha, a madeira deve querer esticar-se para fora enquanto a corda a puxa para dentro. É essa tensão oposta que cria a potência. Se um dos lados ceder, o arco quebra ou fica inútil. O mesmo ocorre com a lira. Para que haja música, deve haver uma tensão precisa nas cordas. Uma harmonia que surge de forças que puxam em direções opostas. Heráclito chama a isto harmonia palintrópica, uma harmonia que volta sobre si mesma. A beleza do mundo nasce deste equilíbrio precário e violento. Isto tem implicações profundas para a nossa vida. Frequentemente desejamos um mundo sem conflitos, sem dor, sem fome. Mas Heráclito nos diria que isso é desejar a morte. A doença torna doce a saúde, a fome, a saciedade, a fadiga, o descanso. Não podemos conhecer um sem o outro. São duas faces da mesma moeda. Inclusive o bem e o mal têm um lugar neste tecido. Para Deus, diz Heráclito, todas as coisas são belas, boas e justas, mas os homens supuseram que umas são injustas e outras justas. Da perspectiva do logos, do todo, cada oposto é necessário para o funcionamento do sistema. Um exemplo brilhante que usa é o da água do mar. Diz, o mar é a água mais pura e a mais contaminada, para os peixes é potável e saudável, para os homens é imbebível e mortal. A substância é a mesma, mas o seu valor muda segundo a relação que se tem com ela. Tudo é relativo ao contexto do conflito. E aqui chegamos ao elemento central da sua física, o fogo. Se Tales escolheu a água, Heráclito escolheu o fogo. Mas por que fogo? Porque o fogo é o elemento que melhor representa a mudança. O fogo não é uma substância estática, o fogo é um processo de consumo e transformação constante. Uma chama parece uma coisa estável, com uma forma definida. Mas se a olharmos bem, é combustível convertendo-se em calor e luz. Sempre é nova, sempre diferente. Para Heráclito, o cosmos inteiro é um fogo eterno, que se acende com medida e se apaga com medida. Tudo é uma transformação do fogo. Ele descreve um ciclo cósmico. O fogo condensa-se e converte-se em umidade, e esta em água. A água congela-se e torna-se terra. E depois o caminho inverte-se, a terra liquefa-se em água e a água evapora-se para alimentar o fogo. É o caminho para baixo e o caminho para cima, que são, segundo ele, um e o mesmo. Esta visão cosmológica é surpreendentemente moderna em certo sentido. Fala-nos da conservação da energia. Nada se cria nem se destrói, só se transforma. O fogo de Heráclito é a energia pura que anima a matéria. É o motor que impulsiona o Panta-Rei, o fluxo de todas as coisas. Mas o fogo não é só físico, é também espiritual. Heráclito acreditava que a alma humana é de natureza ígnea. Uma alma sábia é uma alma seca, um fogo brilhante e ativo. Pelo contrário, a umidade é a morte da alma. Quando nos embriagamos, diz, a nossa alma umedece-se e perdemos a razão, tropeçamos como crianças. Esta metáfora da secura e da umidade conecta a sua física com a sua ética. O objetivo da vida humana deve ser manter a alma seca, próxima do fogo do Logos. Isto é alcançado através do autoconhecimento e da contenção? Lutar contra o desejo é difícil, diz, porque o que ele quer compra à custa da alma. Heráclito foi um dos primeiros a focar no mundo interior. Uma das suas frases mais potentes é: eu me investiguei a mim mesmo. Antes dele, os filósofos olhavam para as estrelas, ele olhou para dentro. Entendeu que o universo exterior e o interior seguem a mesma lei, o mesmo logos. Descobriu que a alma é um território vasto e inexplorado. Disse: não encontrarás os limites da alma, embora transites por todos os caminhos, tão profundo é o seu logos. Isto sugere uma profundidade psicológica infinita. Somos um mistério para nós mesmos, um abismo que devemos ousar explorar. A sua ética não é uma lista de regras morais, mas um convite a despertar. A maioria das pessoas vive adormecida, diz, presa às suas opiniões privadas, aos seus preconceitos.
O sábio é aquele que desperta para a realidade comum, que vê as conexões ocultas entre as coisas, que entende que o conflito é necessário. Há uma frase sua que é frequentemente mal citada ou mal interpretada: o caráter é o destino, ou em grego, ethos anthropoi daimon. Isto não significa que tudo esteja escrito. Significa que o teu ethos, a tua forma de ser, os teus hábitos e o teu comportamento são o teu daimon, a tua divindade protetora ou a tua condenação. Não somos marionetas dos deuses do Olimpo. Somos arquitetos da nossa própria sorte através do nosso caráter. Se cultivarmos uma alma seca e racional, o nosso destino será acorde a isso. Se deixarmos que a nossa alma se umedeça pelos vícios e pela ignorância, o nosso destino será o dos adormecidos. Heráclito também tinha uma visão muito particular sobre a religião do seu tempo. Criticava os ritos e os sacrifícios de sangue. Dizia que tentavam purificar-se de sangue manchando-se com sangue, como se alguém que pisasse lama tentasse limpar-se com lama. Para ele, o divino não estava nas estátuas, mas no Logos. O seu Deus não é uma pessoa com barba numa nuvem. O seu Deus é o dia e a noite, o inverno e o verão, a guerra e a paz, a abundância e a fome. Deus é a totalidade do processo, a unidade dos opostos. É uma visão panteísta, onde tudo o que existe é parte de uma divindade dinâmica. Agora façamos uma pausa e pensemos na relevância disto hoje. Vivemos numa era de mudança acelerada. A tecnologia, a sociedade, o clima, tudo muda a uma velocidade vertiginosa. Frequentemente, isso nos causa ansiedade. Buscamos segurança, queremos que as coisas fiquem paradas, mas Heráclito nos diz, isso é impossível. A resistência à mudança é resistência à realidade. Sofremos porque queremos apegar-nos a momentos, a pessoas, a estados que, por natureza, devem fluir. Aceitar a filosofia de Heráclito é aceitar a impermanência. É entender que a única constante é a mudança e que devemos aprender a navegar no rio, não tentar detê-lo. Esta aceitação não é resignação passiva. Lembrem-se do arco e da lira. É uma tensão ativa. Devemos participar no conflito da vida, entender que os opostos são necessários para o nosso crescimento. Sem desafios não há fortaleza, sem dúvidas não há conhecimento real. O conflito é produtivo. A influência de Heráclito tem sido gigantesca. Os estoicos tomaram dele a ideia do Logos e do fogo cósmico. Séculos mais tarde, Hegel, o grande filósofo alemão, viu em Heráclito o pai da dialética. Hegel disse: não há proposição de Heráclito que eu não tenha acolhido na minha lógica. Friedrich Nietzsche, o filósofo do martelo, também sentiu uma profunda afinidade com ele. Nietzsche amava na afirmação da realidade de Heráclito a sua aceitação da guerra e do devir e o seu desprezo por aqueles que buscam mundos ideais e estáticos. Via nele um ancestral da sua própria filosofia trágica. Mas voltemos ao rio uma última vez. Imaginem de novo essa corrente. Cada momento é novo. Cada experiência é única. Heráclito nos convida a não dar nada por garantido, a olhar com olhos novos cada amanhecer. O sol é novo cada dia, dizia. E nós também deveríamos sê-lo. O seu estilo obscuro, os seus fragmentos quebrados, obrigam-nos a pensar por nós mesmos. Não nos dá as respostas mastigadas. Lança-nos pedras preciosas e nos diz: esculpe-as tu mesmo. Convida-nos a ser co-criadores do sentido. E nesse esforço, a nossa alma acende e se torna-se seca e sábia. A filosofia de Heráclito é um lembrete de humildade. Lembra-nos que a nossa percepção é limitada, que frequentemente confundimos a nossa pequena opinião com a verdade universal. Desafia-nos a escutar o Logos, a sintonizar-nos com o ritmo do cosmos, a encontrar a harmonia oculta no caos aparente. Assim, da próxima vez que sentirem que tudo se desmorona, que nada permanece, não se assustem. Lembrem-se de Heráclito. O desmoronamento é parte da construção. O final é um começo. O fogo deve consumir para iluminar. Essa é a lei do mundo, e lutar contra ela é inútil. É fascinante pensar que estas ideias foram pensadas há 2.500 anos, numa pequena cidade da Ásia Menor, por um homem que provavelmente caminhava sozinho pela praia, murmurando para si mesmo. E, no entanto, aqui estamos no século XXI, encontrando refúgio nas suas palavras. Heráclito nos ensinou que o caminho para cima e o caminho para baixo são um e o mesmo. Que no círculo, o princípio e o fim são comuns. Que a vida é um jogo de crianças, um movimento de peças num tabuleiro governado pelo tempo eterno. Talvez essa seja a imagem final com que devemos ficar. O tempo é um menino que joga dados, do menino é o reino. O universo é inocência e devir, criação e destruição sem julgamento moral, pura afirmação da existência. E nós somos parte desse jogo divino. Percorremos juntos o pensamento deste gigante. Do Logos ao fogo, do rio à guerra. Espero que esta viagem tenha acendido uma pequena faísca nas suas mentes, um fogo que os leve a questionar a realidade estática e a abraçar o fluxo da vida.
Aprofundemos um pouco mais num conceito que deixamos para trás: o círculo. Na circunferência, o princípio e o fim coincidem. Esta geometria simples refuta a ideia de uma linha reta de progresso infinito. Para Heráclito, os processos naturais são curvos, retornam, repetem-se, mas nunca são idênticos. Pensem nas estações. O inverno volta a cada ano, mas não é o mesmo inverno do ano passado. É uma repetição com diferença. Esta estrutura cíclica dá-nos consolo. Depois da noite mais escura, o sol sempre volta a nascer. É uma promessa escrita na própria estrutura do cosmos. Também é crucial falar da vigília. Heráclito insiste em que devemos estar despertos. Para os despertos há um mundo único e comum, diz, enquanto cada um dos que dormem se volta para o seu próprio. O sono é o isolamento, a vigília é a comunidade no Logos. Este mundo comum não é uma democracia de opiniões. A verdade não se decide por votação. Para Heráclito, um vale por 10 mil se for o melhor. É uma visão aristocrática do conhecimento. A verdade é difícil, é um cume solitário, não um vale onde todos estão confortáveis. No entanto, esta aristocracia é do espírito, não do sangue. Qualquer um pode despertar se fizer o esforço de escutar o Logos. A porta não está fechada, mas o caminho é íngreme. Requer deixar para trás o conforto das ilusões e enfrentar a natureza abrasadora da realidade. Falemos da aprendizagem. Heráclito desprezava a polimatia, ou seja, o saber muitas coisas sem as entender. Dizia que Pitágoras, apesar de saber muito, não tinha inteligência real. Acumular dados não é sabedoria. A sabedoria é entender como as coisas se governam através de tudo. Isto é muito relevante na nossa era da informação. Temos acesso a todos os dados do mundo, mas temos mais sabedoria? Frequentemente estamos inundados de factos, mas sedentos de sentido. Heráclito nos convida a buscar o padrão, a conexão, o princípio unificador por trás dos dados. Outro fragmento intrigante: a natureza ama esconder-se. A realidade não revela os seus segredos facilmente. O que vemos na superfície é frequentemente enganoso. Devemos escavar, investigar, ir além das aparências. A verdade é um tesouro oculto que requer um buscador ativo. E que dizer da morte? Para Heráclito, a vida e a morte são parte do mesmo contínuo. Vivemos a morte dos nossos pais e os nossos filhos vivem a nossa morte. É um intercâmbio constante. Dioniso, o deus da vida desenfreada, e Hades, o deus da morte, são o mesmo, diz. Esta identidade entre vida e morte tira-nos o medo. Se entendemos que somos fogo, sabemos que o fogo não morre, só muda de forma. A nossa existência individual pode terminar, mas o processo do qual fazemos parte é eterno. Somos ondas num oceano infinito. Voltemos à ideia da justiça. Para Heráclito, a justiça é contenda. Se não houvesse oposição, não haveria equilíbrio. A justiça não é que todos tenham o mesmo, mas que cada força tenha a sua contraparte que a limite. O sol não ultrapassará as suas medidas, senão as eríneas, ajudantes da justiça, o descobrirão. Isto significa que há limites naturais que não se podem transgredir sem consequências. É um aviso ecológico precoce. Se quebramos o equilíbrio da natureza, se empurramos demasiado numa direção, a natureza responderá com violência para restaurar o equilíbrio. Heráclito é também o filósofo dos sentidos, mas com cautela. Os olhos e os ouvidos são más testemunhas para os homens que têm almas bárbaras. Os sentidos dão-nos a informação bruta, mas é a mente, o logos, quem deve interpretar essa informação corretamente. Uma alma bárbara é aquela que não entende a linguagem da razão. É como ouvir um idioma estrangeiro e só escutar ruído. Para entender o mundo, devemos refinar a nossa alma, educar a nossa percepção, aprender a linguagem do universo. Não basta ver, é preciso olhar. Há uma anedota famosa sobre Heráclito. Uns visitantes foram vê-lo e o encontraram aquecendo-se junto a um forno de pão. Pararam, envergonhados de ver o grande sábio numa situação tão cotidiana. Ele lhes disse: "Entrai, que também aqui estão os deuses." Esta frase é bonita. Significa que o divino não está só nos grandes templos ou nos céus distantes. Está na cozinha, no calor do fogo, no cotidiano. Todo lugar onde ocorre a transformação, onde o fogo atua, é um lugar sagrado. A filosofia baixa do céu à terra. Imaginem viver com essa consciência. Ver os deuses no trânsito, no escritório, na preparação do jantar. Ver o Logos operando em cada pequena interação mudaria radicalmente a nossa forma de estar no mundo. Deixaríamos de buscar milagres fora e veríamos o milagre do ordinário. Heráclito nos desafia a ser despertos num mundo de adormecidos. A ser fogo num mundo que tende à cinza. A abraçar o conflito num mundo que busca a anestesia. É uma chamada à vitalidade, à força, à lucidez radical. Não é uma filosofia fácil. Não nos oferece consolo barato. Não nos diz que tudo sairá bem no final. Diz-nos que tudo mudará e que nessa mudança está a beleza e a verdade. É uma filosofia para valentes, para aqueles dispostos a olhar o sol de frente.
No final da sua vida, disse que Heráclito depositou o seu livro no templo de Artemisa como uma oferenda sagrada. Não o publicou para as massas. Deixou-o ali para que só aqueles que realmente buscassem a sabedoria pudessem encontrá-lo. Foi um último ato de aristocracia intelectual. Esse livro perdeu-se em grande parte. Só nos restam fragmentos, citações recolhidas por outros autores posteriores. Mas esses fragmentos são como diamantes, indestrutíveis e brilhantes. Cada um contém um universo inteiro. Tentamos explorar alguns hoje, mas há muitos mais. A escuridão de Heráclito é na realidade um excesso de luz. Deslumbra-nos. Obriga-nos a fechar os olhos e pensar. E ao abri-los de novo, o mundo mudou, porque nós mudamos. O rio continua correndo e nós com ele. Espero que este percurso pela filosofia do fogo lhes tenha servido, não para memorizar dados, mas para acender a sua própria curiosidade. A filosofia não é a história do que outros pensaram, é a ferramenta para pensar o que nós vivemos. Lembrem-se, Pantarrei, tudo flui. Os seus problemas, as suas alegrias, os seus medos, tudo está a passar. Apegar-se é sofrer, fluir é viver. Sejam como o fogo, sempre mudando, mas sempre mantendo a sua medida, a sua identidade no processo. Observem o seu entorno hoje. Busquem os opostos. Onde vem a tensão que cria harmonia? Onde vem a mudança disfarçada de estabilidade? Façam o exercício de olhar com os olhos de Heráclito. Asseguro-lhes que o mundo se tornará um lugar muito mais interessante. Se sentiram desafiados por estas ideias, então cumprimos o objetivo. O pensamento real deve incomodar, deve mover o chão sob os nossos pés. Se tudo fosse óbvio, não precisaríamos de filosofia? Precisamos de Heráclito para nos lembrar o mistério. Agradeço profundamente que me tenham acompanhado nesta viagem à antiga Éfeso. Foi uma honra ser o vosso guia pelo rio do pensamento heraclitiano. Obrigado por dedicarem o vosso recurso mais valioso, o vosso tempo, a cultivar a vossa mente. Se este vídeo vos fez pensar se gostaram deste formato de ensaio profundo, por favor considerem inscrever-se no canal. É a melhor forma de apoiar este conteúdo e assegurar que continuemos a trazer os grandes pensadores à vida. Deixem-me um comentário abaixo. Que ideia de Heráclito vos impactou mais? O rio que muda? O fogo? A guerra como pai de tudo? Adorarei ler as vossas reflexões e debater convosco. Lembrem-se, o debate é também uma forma de conflito que gera luz. Vemo-nos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os cantos mais fascinantes da história das ideias. Até lá, mantenham a alma seca e os olhos bem abertos. Adeus.